Gente, como vocês estão? Como foi o fim de semana? Preparados para ouvir um pouco da história do Arthur, nosso site engineer, que vai vir contar um pouquinho da história dele para nós. Eu vou chamar então nosso convidado da noite, o Arthur, para ele já vir aqui bater um papo comigo. Olha ele aí. E aí, Olá, tudo tudo bom? bem? Boa tarde para quem tá no Brasil. Arthur, antes de mais nada, muito obrigada por você estar aqui, por você ter disponibilizado um tempinho aí da sua vida para vir contar um pouquinho da sua história para todo mundo que está aqui querendo um incentivo para conseguir uma vaga na área de Uhum. engenharia aqui na Irlanda ou pela Europa. Então, antes de mais nada, muitíssimo obrigada. E se apresente, né, para quem está assistindo, para mim, que a gente mal se conhece pessoalmente ainda. Então, conta Verdade. para mim quem que é o Arthur, como que você veio parar na Irlanda. Vamos lá. Primeiro, agradeço o convite de estar participando da live. É um prazer, tá, poder compartilhar minha história com o pessoal e tomara que a gente consiga cada vez mais ter mais brasileiros no mercado de trabalho aqui. Então, eu sou Arthur, eu sou de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Eu tenho 30 anos. Eu tô aqui em Dublin faz um ano e meio. Quando eu saí do Brasil, eu fui morar em Londres, e aí eu acabei morando lá por um tempo, e aí depois eu vi que o mercado estava bem aquecido e resolvi aplicar para cá. Aí fiz uma consultoria do meu currículo, apliquei, foi super rápido, o mercado estava super aquecido na época, ainda tipo, tá voltando agora, já ainda tá por causa do lockdown, agora tá tipo voltando, mas estava bem aquecido. Eu apliquei na quarta-feira, na quinta-feira eu fiz a entrevista e na sexta-feira eu fui contratado. Então, tipo, Meu foi Deus! realmente foi tipo muito, muito rápido. E aí Mas você tem cidadania, então. sim, eu tenho Tá. passaporte italiano. Aí eu saí de Londres, vim para Dublin, tipo, na primeira semana para fazer, enfim, tipo, toda a documentação, PPS, conta em banco, achar onde morar, essas coisas assim, porque eu fiquei morando num hostel durante uma semana. Mas aí, no fim, acabei vindo aqui. Eu trabalhei durante 8 meses com a Bennett, se eu não me engano, é a 10ª entre as maiores construtoras da Irlanda. Todo Toada. lugar que você anda aqui no centro de Dublin tem alguma obra que tem o nominho dela, né? Exatamente. A minha obra era bem no centro, era uma parte hotel. E aí eu fiquei ali Eu fiquei de março até outubro ali. Então, peraí. Hum. Então, você foi para Londres com o intuito já de tentar achar vaga da área de engenharia. Não Não, foi? na verdade não. Na verdade eu fui para Londres com a ideia de sair de morar fora do Brasil. Ah, entendi. Eu sempre tive esse sonho desde que, sei lá, eu tinha uns 18, 19 anos eu falava que eu queria morar fora do Brasil. E eu E como que acabei era seu nível de inglês nessa época? Eu já tava com nível de inglês bom. Tipo, eu fiz inglês um bom tempo particular no Brasil. Tá. E aí, assim, eu decidi. Eu trabalhava numa construtora lá em Caxias do Sul. E aí eu fui demitido. E aí, quando eu fui demitido, foi no começo de agosto, na primeira semana de agosto. E aí eu decidi nisso, tipo assim, ó, no dia seguinte que eu fui demitido, eu disse, agora é a minha oportunidade de morar Agora é fora a do hora. Brasil, exatamente. Aí juntei minhas coisas, tipo, peguei o que eu tinha e vim. Aí nesse meio tempo eu fiquei pesquisando para ver onde eu ia estudar, porque a minha ideia era realmente fazer aula de inglês, porque não adianta, por mais que a gente more a vida inteira, a gente nunca vai ser. Eu não me considero fluente hoje, tipo, eu entendo 99% das coisas, mas aqui o sotaque é muito complicado, então dependendo da pessoa, você Sim. não entende nada. Aí fui pra lá, me matriculei numa escola, por tudo por conta, porque como eu não precisava de visto, não precisava de nada, era bem mais barato. E aí logo que eu cheguei, eu não sabia desse negócio de ter que pagar tudo adiantado. Fiz a primeira semana, no final da primeira semana paguei a primeira semana, e o cara falou pra mim assim, tu tem que pagar tudo. Eu falei, tá, beleza, na segunda-feira eu te trago o resto do dinheiro. Ele falou, não, beleza. E aí eu fui, só que daí nisso eu tinha achado uma entrevista num pub e num negócio que vendia, tipo, planos de arrecadação de dinheiro para caridade. Aí eu trabalhei, tipo, 3 dias nisso, eu não aguentei, porque, tipo, era muito difícil, É era muito puxado. foda. Aí eu Você pedi tem. demissão, procurei e tal, mais 1 ou 2 semanas, e aí fui trabalhar num restaurante indiano. E aí trabalhei durante um mês ali,
até era bem puxado também, porque era um restaurante bem busy. Indiano. E era um restaurante, tipo, super chique, assim, sabe? Mas Pratos lá em muito. Londres, então, você não chegou a procurar nada na área de. Procurou até, mas não teve tanta oportunidade na área de engenharia, é isso? Eu acho que o pessoal lá é um pouco mais fechado a oportunidades. Aqui também eu acho que é fechado, é mais difícil entrar no mercado. Depois que tu entra no mercado, eu acho bem mais fácil, bem mais tranquilo, sabe? De trocar Uhum. de empresa e tudo mais. E aí, só que na verdade, como eu não conhecia o mercado, eu acabei aplicando para as vagas totalmente erradas. Eu não tinha conhecimento do mercado, não sabia qual vaga eu tinha que, porque eu olhava a descrição dos serviços, eu olhava, ok, é o que eu sei fazer no Brasil, é o que eu faço no Brasil. Aí eu fiz a consultoria do meu currículo e aí nisso eu vi que eu estava aplicando nas vagas erradas. E quando eu fiz essa consultoria que abriu minha mente e viu, ó, eu tô indo pro caminho errado. Aí eu direcionei para o caminho certo, que era o caminho do site engineer, e aí nisso eu consegui sim a minha oportunidade. Conseguiu ter Talvez oportunidade. se eu tivesse aplicado para site engineer lá em Londres, não sei, talvez eu tivesse Certo. conseguido, mas se fosse um pouco mais difícil, pelo mercado ser um pouco mais fechado para pessoas estrangeiras. Eu vejo isso, pelo menos, eu vejo essa, não sei se é verdade, mas é pelo menos a impressão que eu tive, assim, de E é legal a gente mostrar que mesmo você que já tinha passaporte, você teve que investir, mandar uhum, bastante currículo, teve que pesquisar, porque tem uhum. muita gente que às vezes acha que o fato de ter um passaporte já abre as portas. Não. Ajuda, né? Mas Ajuda, não ajuda faz bastante. milagre. Não faz milagre. Claro, vai facilitar a questão do visto, de não precisar ficar aplicando para um visto de trabalho, que muitas empresas ainda nem sabem como funciona, toda essa questão toda. Mas vai da pessoa também, a gente tem que focar. Se não for Sim, com atrás, certeza. se não mandar currículo, se não pesquisar as vagas, se estudar as vagas, estudar sobre a empresa, isso é bem importante. E Já com preparar, né, para entrevista. Exatamente. Porque assim, tem que conhecer o seu currículo. Não adianta você dizer que faz mil e uma coisa e chegar na hora eles vão te perguntar e você não vai saber. Obviamente o inglês é tipo primordial, porque a comunicação é toda em inglês. Mas se tu entrar tipo num nível ali intermediário avançado, com certeza. Eles não têm problema de errar conjugação verbal, errar essas coisas assim. Então, tipo, isso não é problema. Se você conseguir se comunicar, tem que ter um mínimo de vocabulário, não precisa ter um vocabulário técnico, porque isso eu também não tinha. Todo dia eu aprendo novos termos, novas coisas, então botando mais palavras no meu vocabulário. E isso só vai ser com o tempo, é uma coisa que não tem, por mais que a gente estude, e a prática também, a gente só vai se sentir confortável. Tem muita gente que eu conheço que fala inglês bem, as pessoas falam, porque eu sei falar, não sei o quê, só que eu tenho medo. Só que não adianta, aqui não tem muito o que fazer. Assim, tem que trabalhar e tem que ir com medo. Jogar. Exatamente. Exatamente. Mas a pessoa que está no nível intermediário, se sente confortável já com manter uma conversa, aí já eu acho que a pessoa já está apta. Eles não vão se importar tanto em se tá errada a conjugação verbal, se tu tá usando os tempos verbais corretos ou não. Eu falei isso uma vez Sim. até para um pessoal que trabalhava comigo, eles falaram, cara, isso aí não tem problema, a gente também comete erros. E eu vejo o pessoal que trabalha em obra, tipo, tem muita gente da Romênia, Polônia, do leste europeu, e eles falam, claro, eles têm funções tipo de labors, essas funções mais tipo mais Sim. braçais, mas eles não falam nada. Tem uns que não falam tipo absolutamente nada em inglês, nada. Sempre tem um só que é o que coordena, né? E aí Isso, isso, repassa isso. toda a informação. Isso, aí tem tipo um que é o chefe, capta a informação e traduz para eles para a língua que eles falam. Você Entendeu? falou que você trabalhou 8 meses na Bennett. Como que foi a questão de como você conseguiu? Foi através de recrutador, LinkedIn, aplicou direto pelo site? Como foi a entrevista? Você pode contar um pouquinho pra Sim. gente? Então, eu consegui o emprego através de um recrutador que eu fiz conexão com ele no LinkedIn. Eu adicionei ele, mandei que tinha interesse em alguma oportunidade. Se ele tivesse alguma oportunidade, era para ele me ligar e mandei meu contato. Tipo, adicionava o recrutador e já, tipo, copiava e colava. E fui mandando. Aí ele me mandou um e-mail, dizendo assim, me manda teu currículo. Aí eu mandei meu currículo, daí tinha meu telefone e tal, sei lá, deu uma meia hora, ele me liga.
Aí ele perguntou, olha, estou em uma oportunidade, assim, assim, assim. Ele explicou, eu falei, não, ok, me interessa. Ele falou, ah, beleza, eu vou falar com o engenheiro, que é o project manager, e ele vai entrar em contato contigo. Daí me mandou o número do cara, o cara me ligou no dia seguinte, e aí a gente ficou, tipo, sei lá, uns 40 minutos no telefone conversando. E Já aí, fazendo a entrevista ali. já entrevista. E aí, nossa, muito nervoso. Imagina. Imagina eu falando com um Irish sobre engenharia, que eu nunca tinha falado com ninguém sobre engenharia em inglês. E aí No falando com telefone. no telefone ainda, então, tipo, a pior situação possível. Sim. Aí conversei com ele e tal. Aí ele, não, beleza, gostei do teu currículo, gostei, tipo, de ti e tal. Eu vou falar com, tipo, os superiores e tal, vou falar com o pessoal. E aí a gente fala com o recrutador e manda a proposta. E aí deu, tipo, que no dia seguinte o recrutador já me liga e disse assim, olha, eu preciso que... Isso era uma sexta-feira de tarde, e ele falou assim, ah, eu preciso que tu venha de Londres para Dublin na segunda, porque a gente precisa fazer teu contrato e tudo mais, e eles vão te dar uma oportunidade de trabalho. Tipo, na hora eu, tipo, gelei, eu não sabia o que fazer, tipo, fiquei sem reação. Imagina, tipo, eu tava tipo, meio desesperado já, porque eu tava sem trabalhar e tudo mais. Em segunda de manhã, fiquei aqui fazendo, tipo, o processo de documentação, enfim, que tem que fazer. Voltei para Londres no sábado para buscar minhas coisas, voltei para cá no domingo de noite, porque na segunda-feira eu tinha que começar a trabalhar. De Meu fato, eu tinha que Deus, começar a trabalhar. Então, tipo, foi que muito legal. rápido, foi bem rápido mesmo. E aí, nessa empresa, você exercia qual função? Você já era site engineer lá também? Não, lá eu comecei Não. como setting out. Foi até um dos motivos pelo qual eu saí de lá. O meu chefe falou assim: ah, tu fica aqui até o final, vou dar estrutura. E quando terminar, a gente vai ter começado uma outra obra, te mando pra lá e tu vira site engineer. Só que daí no fim acabou que essa obra, pelo que eu não entendi direito o que ele me falou, eu acho que essa obra, não sei se não fecharam o contrato ou foram prorrogando. Eu disse: ah, beleza, eu posso ficar, mas aí vamos renegociar o salário, que tinha terminado meu probation, era tipo uma das cláusulas do meu salário, que renegociava depois de 6 meses. Aí a gente Sim. enrolou e tal, no fim a gente não entrou em acordo e eu fui fazer entrevistas. Aí fiz entrevistas em algumas empresas, tipo, fiz bastante entrevistas, sei lá, umas 6, 7 entrevistas. Aí até que eu optei para trabalhar na Cisc. E a Cisc é a maior construtora da Irlanda, tipo, para quem é a mesma coisa que a MRV no pro Brasil, assim, é tipo a maior construtora, tem 160 anos de história, uma empresa super bem conceituada, todo mundo conhece, tem obras na Europa inteira. Aí eu fui para lá no final de outubro do ano passado, aí como site engineer, e aí foi todo esse até agora, e aí sexta-feira agora foi o meu último dia lá, eu saí, eu pedi demissão, porque eu consegui uma outra empresa, que é uma empresa menor, eu preferi trocar pela questão de, o trabalho que eu tinha era um trabalho de responsabilidade, mas eu via que eu não estava evoluindo, sabe, tipo, profissionalmente. Por empresa, acho que pela empresa ser muito grande, ela tem muita gente para subir nos níveis. Tem, tipo, muitos degraus que tu precisa subir para chegar num cargo de gerência. E aí Sim. eu tava vendo que ali a minha obra não estava desenvolvendo, a minha obra até tá para parar por questões de modificação de projeto. E aí eu vou começar, essa semana eu tô de férias, aí na próxima semana eu começo nessa nova empresa, que é um pouco mais Que afastada, legal. é lá em Dunleary, uma região bem bonita, né? Não conheço, Sim. conheço bem pouco de lá, mas é uma empresa que faz apartamentos daí. Não muda tanto aqui ou não, mas é a experiência que eu tenho no Brasil de acomodações, enfim, de apartamentos. Então eu vou para essa empresa, é uma empresa menor, mas lá vai ter eu como site engineer, um project manager, mais um site manager, que é tipo um encarregado, que seria tipo um master job. Então vai ser só nós três, a princípio. E aí eles estão fazendo, são 250 apartamentos em duas etapas, se não me engano é 100 e 150, alguma coisa assim. E aí, aí terminar essa obra, que são de 12 a 16 meses, uma coisa assim, não tenho certeza. E aí depois começa mais uma outra obra, numa outra parte da cidade, de 400 apartamentos daí. Nossa, É, que daí... delícia. E deixa eu te perguntar, você comentou dessa questão. Na empresa que você estava anteriormente, que é essa que você pediu demissão, Uhum. você estava atuando como site engineer e qual que era o tipo de construção que você estava trabalhando? Eram Lá, residências? não, ali onde eu tava era um prédio comercial. Eram 8 andares, era tipo 24 mil metros quadrados de área construída.
Era, tipo, bem grande a obra. Era 3 mil metros por pavimento, mais ou menos. Uhum. Era bem grande, era bem grande. Nossa, é uma obra grandona, então. É, não, é uma obra bem Não. grande. E você viu muita diferença na parte construtiva do que você estava acostumado no Brasil? Mais ou menos, para ser bem sincero, a obra estava bem devagar, estava bem enrolado. A gente não fez muita coisa, a gente fez todo estaqueamento, a gente fez estacas tipo uma do lado da outra, a gente fez essas aí e depois a gente começou a escavar e para fazer as vigas de coroamento, as capping beams. E aí a Sim. gente fez isso. A gente não tinha muito Não teve um serviço andamento da obra. executado, exatamente. Então estava começando a escavação, estava bem enrolado o serviço, porque tinha muita questão burocrática. A gente nem acabou não executando muita coisa. Mas no tempo que eu fiquei na Entendi. Bennett, tipo, o que mudava bastante era a agilidade para fazer os serviços, pela questão de usar bastante forma metálica, ter uma grua na obra. Então chegava de manhã, colocava a forma dos pilares, fechava os pilares no final da tarde, tipo, concretava no dia de manhã e já desformava e já ia para o próximo. Então, isso agilizava bastante tempo. Então, a gente tinha duas frentes de trabalho, enquanto estava executando laje de um lado, estava fazendo pilar do outro. Terminava de um, já jogava tipo, um para o outro. Então, ia ainda, em 6 meses, a gente levantou 7 andares. Então, Era tipo, uma obra grande também, então, né? era Para uma você obra conseguir ter grande, essa. era uma obra grande, Sim, considerável, assim, não era tipo uma obra pequena, mas em comparação das obras que estavam acostumadas no Brasil, sim, era uma obra grande. entendi. Mas E tem alguma coisa que você diria que é, assim, importantíssimo para as pessoas que estão assistindo e que quer tentar uma vida aqui no exterior, alguma coisa, ou começar como um setting out, que nem você falou. Eu sei que você dá, não sei se dá ainda, estava dando, como que está a situação dos seus cursos com relação à estação total? E uh, mais alguma outra dica que você sugeria que seja interessante para as pessoas fazerem para se preparar? não, o principal é a estação total. Para entrar no mercado de trabalho é a porta de entrada para o mercado de trabalho é essa. E aí sim, eu dou o curso, até tem que ver agora, porque na verdade assim, eu nunca consegui locar a máquina direto, que é uma máquina alugada, porque é uma máquina de 30 mil euros, então, né, não é. Tipo, eles pedem. Brinquedinho caro, é. É um brinquedo meio caro, aí eles pedem, tipo, várias coisas. Eles pedem seguro, essas coisas assim. Então eu não consigo locar particular. Eu tive que locar por um recrutador. Só que como eu vou começar nessa nova empresa, não sei como vai ser a política da empresa em questão disso. Porque, tipo, na empresa que eu tava, eles não deixavam eu usar a máquina. Só que o engenheiro que tá lá comigo agora nessa nova empresa, até ele me ligou hoje e perguntou qual modelo eu queria de estação total que ele ia alugar. Daí eu falei para ele o modelo. Aí eu falei para ele, olha, eu uso esses dois modelos. Tipo, tem que ser tipo uma dessas duas opções, porque senão eu vou ter que reaprender a mexer no negócio. E aí, como ele tem pressa lá o negócio, a obra tá, tipo, a todo vapor, ele não tem essa esperar eu aprender. E, tipo, se eu Sim. pegar uma que eu já sei, é tranquilo. Até ele parece ser bem mais de boa, bem tranquilo. Aí vou ver como vai ser essa questão de alugar a máquina, ou enfim, eu usar a máquina, tipo, que eu tenho na obra. Então, fiz duas turmas. É bem tranquilo, tipo, tipo, vai aprender os princípios básicos ali no dia, mas é uma coisa que é só com a prática que vai pegar, tipo, a questão de botar em prumo, a questão de botar em nível. A agilidade com o trabalho vai ser só Dia com a o dia passar do mesmo, né? tempo, só com o dia a dia vai conseguir pegar essa prática, entende? Tem pessoal já que fez o curso comigo, depois conseguiu vaga e tal, como setting out. Tem um outro que conseguiu como site engineer. O Eduardo, que fez a live contigo semana passada, também eu ajudei ele. Tipo, eu vou tentando ajudar o pessoal, ensinando do jeito que a gente consegue para conseguir entrar no mercado de trabalho. Que essa é a Sim. porta de entrada. Para quem quer seguir a parte de obra, essa aí é tipo, é o setting out que precisa aprender a mexer na estação total. Primeiro passo é esse. E o currículo, fazer o currículo todo nos moldes, fazer o currículo todo tipo no Padrão padrão europeu. europeu, exatamente. Sim. E com relação a normas construtivas, artigos técnicos, informação técnica, essas coisas, te exigiram alguma coisa? Ou tudo isso você foi aprendendo conforme você foi trabalhando? Fui aprendendo tudo conforme eu fui trabalhando. Eu Não. nunca, Não. para ser bem sincero, bebi bem pouco sobre isso. O engenheiro sempre mandava um caderno de recomendações. No começo da obra, eu li ele para ver questão de cobrimentos, de armadura,
essas questões todas para ver se mudava alguma coisa ou não, ou se tinha alguma especificação, tipo, à parte que eles mandavam. Mas nada muito diferente, assim, Do que mais você já estava transparente. acostumado no Brasil. Exatamente, tipo, eles são bem, tipo, rigorosos aqui na questão de transpasses. A gente estava fazendo uma viga e aí nunca terminar a viga num pedaço que não tivesse 2,1 metros de distância para fazer tipo os laps que chama, que é o transpasse das barras, essas coisas assim. Também tem muita questão da incompatibilização de projetos que eles deveriam usar o BIM e eles acabam não usando muito. Eles Ainda acabam. não estava sendo implementado, então. Não. Eu acho que nessa comunicação entre os projetistas, eles falham bastante nisso. Por mais que a gente tinha servidor, a gente tinha, tipo, sempre por e-mail, quando acontecia, tipo, alguma modificação, todo mundo recebia e-mail, mas mesmo assim, o modelo de Revit do arquiteto não ia para o engenheiro, do engenheiro não ia para o arquiteto, e aí não ia para o cara tipo, do mecânico. Então, tipo, sempre Essas coisas acabava. não mudam, né? Não, não mudam. Então, acaba sendo os mesmos problemas do Brasil, só que, tipo, a diferença é que as obras aqui são muito grandes. Não é uma modificaçãozinha que, tem que só mudar um negocinho ali, tipo, tu liga pro engenheiro ou tu mesmo ali diz, pode fazer assim que tu sabe que vai dar certo. E aí, então, é complicado isso, né? Sim. Então, aí tinha essa questão que estava na justiça, aí eles não sabiam o que queriam fazer, tipo, a gente tinha 10 revisões do projeto de estacas. Todo Isso você fazendo as estacas, né? Já em andamento. Exatamente. Exatamente, exatamente. Tipo, teve uma área determinada lá que era uma escada, um poço de escada, que eles não decidiram o que eles queriam fazer. Uma hora eles queriam fazer estacas, uma hora eles queriam fazer umas mini estacas, uma hora eles queriam não fazer nada, uma hora eles queriam fazer, tipo, estacas pré-moldadas. E aí, no fim, foi essa enrolação. Aí, como o cliente não decidiu o que ele queria, aí a gente parou as estacas e aí tá nessa, tipo, tá uma área da obra, ela tá, tipo, em espera lá, que ninguém mexe, tipo, usa para depósito de material, porque não tem o que fazer. É os tipos de dor de cabeça que a gente acha que por estar na Europa não vai ter, mas na verdade em qualquer lugar. As partes Sim, dos sim, BO sim. de construção não Uhum. Não, mudam, não muda, não né? muda. E eu acho que é pior aqui pelo tamanho da obra. No Brasil, a gente conseguia, tipo, uma resolução ali, tipo, na hora, falar. Faz uma ligação e já resolve. Exatamente. Manda um e-mail ali na hora, tira uma foto, manda pro cara no WhatsApp ali, deu. Agora, uma curiosidade. Você acha que até o fato daqui ser tão distribuído, né, as suas funções, então, assim, tem o engenheiro de obra, engenheiro de cálculo, engenheiro projetista, engenheiro que coordena. Você acha que isso também faz com que atrase mais ainda essas respostas? Ah, Porque sim, você sim. fala com o projetista, ele vai ter que falar com o cara que, é o que faz o cálculo de estrutura, que aí vai ter que falar. Sim, sim. Influencia, né? Nossa, totalmente. Por exemplo, as estacas acontecia, por exemplo, o projetista, o estrutural mandava a revisão dele. Chegava para nós, ia para o projetista contratado pela empresa de estacas, e essa empresa de estacas, eles faziam, e às vezes eles modificavam os espaçamentos entre as estacas. Então, tipo, aí vem o projeto, daí eu vejo, eu compatibilizo. Não, deu erro. Manda de volta pro cara, manda pro outro, daí, tipo, copia nos e-mails. Então, tipo, às vezes para decidir, tipo, uma questão, tipo, muito simples demanda um tempo muito maior, sabe? Envolve muita gente. Sim, envolve muita gente, envolve, tipo, muitas empresas diferentes. Aí as empresas têm, tipo, claro, eles não vão ter só aquela obra. Cara, eles têm as pessoas que estão trabalhando naquele projeto, mas às vezes eles trabalham em 2 ou 3 projetos diferentes. Ou eles estão em uma reunião, aí eles não conseguem atender, e aí fica, tipo, coisas assim que dava para resolver, tipo, em um dia, dois, e se enrolava por uma semana, 10 dias, assim. A gente Hum. tem ainda 15 minutinhos, então eu queria que você contasse um pouquinho também do seu canal de engenharia, como que está sendo, o que que você está tentando colocar lá. Com certeza nessa obra nova vai ter bastante coisa diferente, eu espero que eu tenha tempo de filmar alguma coisa, tirar fotos, enfim, nem que eu poste depois, mas a página é engenharia ponto na Europa, e aí eu acabo postando para tentar ajudar. Já teve bastante gente que eu consegui, dei várias dicas e tal, o pessoal. Sim, seu ah, nome já é famoso já. Muita gente fala de você. não, então, tipo, o pessoal conhece, porque eu tento ajudar sempre que eu consigo, eu vou acabar ajudando, sabe?
Então, Sim. eu tento passar informação com o pessoal, porque quando eu vim, eu não tinha um canal para procurar informação, eu não sabia como era o mercado, eu não sabia como as coisas funcionavam. Então, eu tento fazer isso para ajudar as pessoas, para facilitar, porque tem um mercado, tem uma oportunidade, tem bastante demanda. Claro, agora deu uma baixada em questão da pandemia, deu uma baixada, mas ainda tem bastante demanda, sim. Algumas empresas acabaram cancelando os projetos, adiando, tudo mais, mas antes era muita loucura. Bom, quem mora aqui em Dublin sabe, toda esquina tem praticamente uma obra, vai Uma por obra. e eu tenho um problema muito grande de acomodação aqui. Então, essas empresas que estão fazendo acomodação vão ter muito trabalho daqui para frente. Só esse trabalho só vai aumentar porque com a saída da Inglaterra, do Reino Unido, da União Europeia por causa do Brexit, vai acabar tendo muitas empresas de tecnologia acabaram vindo para cá. Tem muita construção acontecendo, tipo Facebook, Google, Intel. Intel, é muita empresa, sabe? Então, acaba que vai ter trabalho pra gente. Então, tudo que eu posso, eu divulgo lá. Eu vejo que tu também divulga bastante oportunidades, tipo, ajuda bastante o pessoal. Tem muito brasileiro aqui, então tem muito mercado pra gente. Eles gostam de brasileiros, porque a gente tá aqui para trabalhar, a gente tá aqui para ganhar dinheiro. Isso que é um problema em relação ao pessoal, tipo, os Irishes que acabam que, por eles estar aqui, eles estão, tipo, na zona de conforto deles, eles acabam fazendo, eu tenho que fazer isso, eu vou fazer isso. Se me pedem para fazer aquilo, não, mas não é minha função. Cara, no Brasil, o encanador, deu um problema num fio, o cara vai lá e arruma, ele sabe, o pedreiro sabe arrumar. Aqui não, deu um problema num cano, é o encanador que vai arrumar. Deu um problema de Para um a obra para o fio, encanador voltar. vão lá, param a obra, ligam pro cara. E essa questão também é muito de segurança do trabalho, eles são bem rigorosos aqui. Então, isso tem bastante a estrutura que eles montam pela questão de segurança do trabalho é muito grande aqui, bem Verdade. rigorosos. Então, para quem é dessa área também, eu acho que deve ter bastante Tem uma demanda. demanda. Só não sei exatamente como funciona em questão das normas, porque deve ter que fazer alguma certificação, tudo mais também. Quinta-feira vai ser uma menina que conseguiu na área como engenheiro de segurança do trabalho Ah, legal. e ela vai vir Tem, contar. isso é bom porque tem muita gente que me pergunta sobre isso e eu realmente é um mercado que Também eu não sei. não sei. Até agora vou assistir a live de quinta-feira Por até para favor. não, eu ia assistir de qualquer jeito, mas vou assistir agora para poder ver as informações e passar para o pessoal quando o pessoal me pede, né? Sempre tem alguém que me pergunta sobre segurança do trabalho. E aí eu fico, não sei. Não sei. Daí, É o que agora eu a gente. respondo sempre quando me mandam pergunta também. Eu falo, gente, eu não tenho conhecimento nenhum, mas eu vou descobrir alguém. Graças a Deus descobri e Exatamente. agora vou Ah, compartilhar. boa, isso aí. O que eu ia te perguntar é, das pessoas que você ajudou, todos eles tinham passaporte ou alguns conseguiram visto de Não, trabalho? não, não. Tem algumas pessoas que conseguiram visto de trabalho. O Eduardo, que se falou semana passada na live, tem visto de trabalho. Sim. O William também, que eu vi que ele está assistindo, ou estava assistindo antes também, é um conhecido meu que tem visto de trabalho. Tem bastante gente, sim, que conseguiu visto de trabalho. As empresas estão patrocinando o visto. Tanto a CISC também, eu tenho um menino, um brasileiro, o Alan, que trabalha na CISC, ele está com um visto de trabalho. O indiano também, que trabalhava lá na CISC, também tem um visto de trabalho. Então, as empresas, elas têm demanda, elas precisam. Então, se elas acharem que sim se encaixa no perfil, elas vão patrocinar o visto de trabalho. Isso não é um Existe a problema. Sim, possibilidade, sim, né? sim, sim, sim. As empresas maiores, elas já têm conhecimento, elas já são trust partner, então elas já sabem o processo e o processo é mais ágil. Mas todas as empresas podem ser patrocinadoras de um visto, só o processo é um pouquinho mais lento, demora 3 meses, mas é bem tranquilo, isso não tem problema. E tem, tipo, bastante gente, conheço várias pessoas que conseguiram Não, e eu perguntei justamente por isso, porque eu sempre falo que nem o meu caso é visto de trabalho.
Mas é legal mostrar que também existem pessoas que você conheceu, que talvez Não, não sim, apareceram sim, aqui sim. ainda. Sim, E a não conheço, quantidade sim. é grande, gente, de pessoas que estão conseguindo. Então, não fique É, com medo, né? exatamente. Claro, talvez seja um pouco mais difícil agora, pós-pandemia, sim, mas se não, mas vai acontecer, sabe? As pessoas, mas tem que partir de cada um. Eu vejo uma vaga, eu, tipo, eu posso compartilhar, mas se a pessoa não ligar pro recrutador, se a pessoa não mandar pelo menos o currículo pro recrutador, tipo, o recrutador Não não tem o que vai. fazer, né? Exatamente. Tipo, por mais que o recrutador, depois que tu entrar em contato com ele, ele vai fazer o que ele puder para conseguir o trabalho para ti, porque eles ganham comissão, então ele vai te ligar, tipo, muitas vezes, vai entrar em contato contigo toda hora, tudo mais. Ele vai fazer o trabalho dele, mas tu vai ter que fazer a tua A parte tua de falar parte. com ele. Exatamente. Exato. Não sei, um card technician, não sei, sabe, se consegue aplicar de critical skills. Critical skills. É, porque ele vai aplicar na parte de design, né? Então, Entendi. Design Technician tá na lista de Critical Skills, na partezinha de arquitetura lá. Então, Ah, quando você tá. entra na lista de Critical Skills, quem perguntou, olha lá na parte de arquitetura, tem a parte de Design Technician, e aí você pode aplicar como CAD Technician. Porque a Sim, a arquitetura entrou em critical skills agora, se eu não me engano, né? também, exato. Todas as engenharias, arquitetura, Ah, tem um amigo meu, Maurício, aqui, que ele é engenheiro de produção também. tá Que lá? tá, tá lá, tá na lista de critical skills também. Na Exato. verdade, todas as engenharias, né? Eu acho que estão. Eu Todas. só não sei como é o mercado. Teria que ver. Porque o mercado é bem dividido aqui, né? É bem segregado, então. A semana passada eu conversei com um engenheiro de produção que ele trabalha para uma empresa que fornece materiais para a área farmacêutica, alguma coisa assim. Exatamente. Tipo, uma Então, área que, tipo, se tu no áreas, Brasil talvez não tivesse experiência nenhuma, mas tem um conhecimento de engenharia e acaba conseguindo, né? exato. E o Aproveitar. fato só de você ter conhecimento do Brasil, né? De você ter alguma experiência do Brasil, Uhum. isso já traz muita vantagem para a gente aqui, porque aqui a galera não tem tanta experiência, porque eles Não. fazem a faculdade e depois começam a trabalhar. Exatamente, não existe, tipo, existe só os summer jobs, quando tá fazendo mestrado, tem lá, faz tipo um trabalho, tem tipo um estágio de 6 meses, Exato. mas fora isso, a gente tem muito mais vantagem nessa questão, justamente por isso, por a gente ter essa oportunidade de trabalhar desde o começo da graduação. Claro, não é todo mundo que consegue e tal, espaço federal, enfim, geralmente às vezes não consegue, mas todo mundo acaba fazendo um estágio na faculdade e acaba trabalhando em algum lugar, até pela questão de renda, né? Então, eu acho que essa experiência é bem válida, consegue aproveitar bastante essa experiência aqui. Isso faz bastante É, diferença na hora de entrar no mercado de trabalho. Pode ser uma área que não é. domine, mas acaba que no final vai conseguir entrar pela diversidade a gente consegue resolver muito mais problemas do que eles conseguem. A gente pensa fora da caixa, né? No Brasil a gente é acostumado a fazer isso, e aqui não, aqui eles são bem mais tipo assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, esse é o meu trabalho, eu vou fazer esse meu trabalho. Exatamente. A gente aprende muito mais lá Exa- para poder pôr em prática aqui, né? Exatamente, exatamente. E para nós isso é uma vantagem. Então, por isso até os recrutadores perguntam, não tem nenhum contato de algum engenheiro brasileiro que está procurando emprego e tal, porque eu tenho bastante oportunidades. E justamente por isso, porque um recrutador me falou, ele disse, cara, eu gosto de indicar pessoas brasileiras porque eu sei que as pessoas estão aqui para trabalhar. Eu sei que as pessoas talvez não tenham um domínio grande da língua, que a língua possa ser um problema, mas o resto eu sei que as pessoas vão se virar, as pessoas vão fazer as coisas acontecer. Exato. E a língua depois a gente aprende, né? Que a Isso aí gente também aprende. tira isso de letra. Sim, 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 sim. Bom, muito obrigada. A gente está acabando já, um último minutinho. Então, muito obrigada por vir aqui dividir um pouquinho da sua história. Depois a gente pode fazer outros vídeos, se você quiser, para a gente contar um pouco Por favor, mais, até do seu novo emprego, né? por A porta favor. aqui está aberta para você sempre. Gente, quem quiser mais informação sobre curso ou sobre qualquer coisa de Europa, né? Engenharia na Europa, segue o Arthur aí também, que ele está super disponível para ajudar. Beleza. Obrigado pela oportunidade. Mandar um abraço para os meus amigos, mandar um beijo para meu pai, para minha mãe que estão assistindo. Ai, beijo Uh, pros pais. Amo quando os pais assistem. agradecer a oportunidade e é isso. Quem quiser ali
pode me mandar no meu Instagram, no Engenharia na Europa.